quando há risco de algum tipo de violência doméstica praticada por um dos pais. Muito, mas muito importante. Ana Rebeca Passos está de volta. Ana, uma conquista, né? Pois é, e é bom que as pessoas fiquem atentas, Renata, a essa mudança aí, tá? É um projeto de lei 2491/2019. Foi um projeto, não é, de lei que agora já foi sancionado pelo presidente da República, o Luiz Inácio Lula da Silva. A gente vai conversar agora com a Cibele Alves, que é advogada em direito da família, né, para trazer mais orientações sobre isso. O que é que muda, não é? E se a questão de houver risco de algum tipo de violência doméstica, se isso foi antes ou depois desse relacionamento aí, durante o relacionamento ou depois dele ter sido terminado. Eu tenho essa dúvida, por exemplo. Doutora Cibele, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. Como é que, de fato, vai funcionar na prática essa lei? Bom dia. Bom dia, Ana Rebeca. Bom dia a todos. Veja só, essa legislação, ela traz uma alteração no Código Civil, no artigo que fala sobre a guarda compartilhada, e também traz uma inclusão no Código de Processo Civil, que é aquela, como vai ser regido o processo em que se trate a guarda das crianças. Antes de eu adentrar no tema, deixa só eu tirar uma dúvida que é muito comum de todos e é extremamente importante para a gente entender essa legislação. Quando a gente fala em guarda compartilhada, muita gente acha que a guarda compartilhada é que os filhos irão morar parte da semana com a mãe, parte da semana com o pai. 3 dias na casa de um, 4 dias na casa de outro e na semana seguinte alterna. Isso não é a guarda compartilhada. Quando as pessoas chegam e a gente fala em guarda compartilhada, já assusta por conta dessa residência alternada. A guarda, o exercício da guarda é o poder de decisão na vida dos filhos. Então, quando a guarda ela é compartilhada, o poder de decisão de como vai ser ali questões importantes na vida do filho, em que escola vai estudar, por exemplo, se precisar fazer um procedimento de saúde que precisa ali de um poder de decisão mais efetivo, vai ser exercido por ambos os genitores. Isso é a guarda. A guarda unilateral vai ser exercida apenas pelo genitor em que o juiz fixou aquela guarda. Então, a decisão vai ser ou da mãe ou do pai, quem for o detentor da guarda unilateral. Já na guarda compartilhada, essa decisão vai ser de ambos. Ambos, em conjunto, vão conversar e vão decidir o que vai ser feito em relação a essa dúvida ali que surgiu e que vai ser necessário chegar numa solução. Isso é a guarda. Mas aí, na guarda compartilhada, também há o direito à visitação, porque a visita é um direito garantido constitucionalmente, né? O convívio familiar dos filhos com os pais é um direito da criança, é um direito do menor. Então, isso daí vai existir em qualquer uma das guardas. Quando a gente trata a violência doméstica para falar da guarda compartilhada, por que houve essa mitigação nesse artigo? Porque é necessário que haja esse convívio efetivo entre os genitores, entre pai e mãe, e essa comunicação constante, para ter aí o poder de decisão desses atos da vida da criança. Então, quando há o risco ou quando há efetivamente a violência doméstica, isso é dificultado. O exercício dessa guarda é dificultado. Por exemplo, quando há uma medida protetiva em que há aí a necessidade de afastamento do lar, do genitor, ou então o afastamento da mãe. Inclusive, em muitas medidas protetivas, há aí o afastamento também dos filhos. Os delegados vão requerer essa medida protetiva em liminar e muitas vezes eles colocam esse pedido que o afastamento não seja só do lar, seja também dos filhos. Então, aí dificulta essa visitação. Mas aí essa legislação, por que houve essa modificação? A guarda compartilhada hoje no Brasil ela é regra. Tá certo? Então, se houver ali o divórcio, ela vai ser fixada. Então, o poder de decisão na vida dos filhos vai ser exercido por ambos os pais. Hoje, ela é a regra. Então, ela só não vai acontecer quando um dos pais disser que não tem condições ou não quer exercer essa guarda compartilhada, ou houver o risco de violência doméstica ou familiar. Aí eu te pergunto, doutora, essa violência doméstica é contra a criança ou só contra a mãe? Contra ambos.
a violência, seja contra a genitora ou seja contra as crianças, essa guarda compartilhada ela não vai ser exercida, inclusive, quando a violência é contra os filhos, contra a criança ou o adolescente, a gente ainda vai além da proibição da guarda compartilhada. A gente traz aí também a perda do poder familiar, que é aquele genitor ou genitora que praticou a violência familiar contra os filhos vai perder o direito de convívio com o filho. Então, isso daí já vai além somente do poder de decisão, né? Porque quando a gente trata da guarda, a gente trata somente do poder de decisão. Então, essa modificação na legislação foi justamente para incluir essa mitigação. Continua sendo a regra, a guarda compartilhada, mas o juiz ele vai precisar ser muito cuidadoso ao fixar, porque ele vai precisar questionar a parte se existe esse risco efetivo ou se já houve algum tipo de violência doméstica, porque muitas vezes o relacionamento acaba quando quando existe a violência doméstica, mas muitas vezes não havia antes, mas após o fim do relacionamento não foi muito bem aceito, embora que se um relacionamento não é bem aceito e vem ali a perseguição, as brigas e a necessidade de uma medida protetiva, antes também deveria existir algum tipo de violência, né? Porque a violência doméstica ela não é só a violência física, não é só a agressão ali de bater, existem outros tipos de violência doméstica também. Então, se ela existir em qualquer momento ou ela vier a existir, então aí o juiz vai perguntar à parte e vai perguntar também ao Ministério Público. Por que ele vai perguntar ao Ministério Público? Todas as ações que envolvem aí o direito de um menor ou de um maior, mas que seja incapaz, o Ministério Público ele vai intervir como fiscal da ordem para saber se realmente o direito daquele menor está sendo resguardado. Para a gente encerrar, doutora, porque é um assunto muito complexo, né? Muito extenso, a gente tem um tempo mais reduzido. E aí, quando denunciar? Não é? Porque após um relacionamento, por exemplo, como a senhora bem colocou aí, se não existia essa questão da violência, mas passou a existir depois, por ser psicológico, patrimonial ou físico, essa violência doméstica, só para condenar o ex, o casal já faz de tudo, não é? Então tem que ter muito cuidado até nas formas de denunciar e na apuração da justiça, né? Isso. Em relação à guarda, como é que vai acontecer? O juiz vai dar um prazo de 5 dias ao Ministério Público e às partes, antes da audiência, para dizer... De divórcio, isso. Antes, ou então de fixação da guarda, porque é possível ingressar com essa ação autônoma, só ela. Então, as partes vão dizer se houve ou se está existindo naquele momento. Geralmente, nesses casos assim, da guarda, já existe uma medida protetiva, já existe um processo tramitando na vara da violência doméstica e familiar, mas se isso não existe, então, a mãe, que no caso, assim, a gente fala mãe porque na maioria dos casos essa violência vem do genitor. Então, a mãe, ela precisa buscar a Delegacia de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, pedir uma medida protetiva e também, assim, que ela precisa ser cautelosa em realmente falar o que acontece, de fato, nem se exceder, nem esconder nada, porque ali ela está tratando, nessa questão da guarda, da vida dos filhos dela. Então, tem que ter maturidade o suficiente para saber que vai atingir não só ela, mas vai atingir também os filhos nessas situações. Muito bem. Cibele Alves, advogada em Direito da Família, esclarecendo para a gente, Renata, Maria, ouvintes, sobre essa questão da lei, não é, que trata sobre que impede a guarda compartilhada de filhos quando há risco de algum tipo de violência doméstica ou familiar praticado por um dos genitores. As leis vão mudando, não é, e a gente torce que sejam cada vez mais para melhorar a vida, não é, das famílias e de crianças, adolescentes, enfim. Renata. Ô, Ana, tem leis assim que chegam, né? E a gente acha que elas já existiam. A gente fica surpreso. Ou como a justiça não tinha observado isso ainda, né? Parece que é algo que já deveria ter estar em prática há muito tempo, né? E se você observar, é um projeto de 2019 e só foi sancionado agora. Então, é novo, não é, na criação do projeto de lei e sancionado tardiamente, no meu ponto de vista, não sei a doutora aqui. Sim, realmente, assim, na prática, isso já acontecia.
Então, quando havia aí o pedido de fixação da guarda, e se a guarda fosse a compartilhada, os juízes já tinham esse cuidado de perguntar às partes, de pesquisar também. Muitas vezes a gente já traz essa informação no processo. Então, na prática, esse cuidado dessa mitigação já existia. Renata? Só fez reforçar. Obrigada, Ana, pelas informações. Um abraço, doutora Cibele, também.